Quando a gente tem alguma dúvida, com quem a gente conversa? A gente vai procurar alguém que entende do assunto, algum especialista, alguém que tenha formação numa área ou muitos anos de experiência. Então é por isso que eu estou criando esse quadro agora que vai se chamar Conversando com o Especialista. E para essa primeira conversa eu chamei a Jana Viscardi. A Jana Viscardi, ela tem um canal no YouTube, ela é doutora em Linguística pela Unicamp. Parte do doutoramento dela foi feito na Alemanha, em Freiburg, e hoje a gente vai falar sobre linguagem, sobre discurso. Antes de tudo, obrigado, Jana, por participar dessa conversa. Eu vou deixar o link para o canal da Jana Viscardi. Se você não conhece ainda, vá lá, clique no link, se inscreva no canal dela e acompanhe também os vídeos dela, que são muito interessantes, que abordam questões sobre feminismo, linguagem, discurso, relacionado a minorias, então vale conferir. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jana Viscardi, eu tenho um canal no YouTube. O Henry me chamou para participar do canal dele, me mandou uma série de perguntas e a gente tá aqui então para bater esse papo. Vamos ver o que veio por aí. Foram perguntas capciosas, não sei o quanto eu sou capaz de respondê-las, mas vamos lá, não é mesmo? A primeira pergunta, para começar leve, então existe algum discurso isento, Jana? Com relação a essa coisa do discurso isento, eu acho que uma pergunta que eu faço é o que é a isenção e como é que a gente entende essa isenção. Quando você procura por discurso isento na internet, por exemplo, tem uma chamada para uma matéria que é tipo: discurso isento é aquele que atende a demanda daquela pessoa que está demandando o discurso isento. Ou seja, não necessariamente o discurso é isento, não é mesmo? Mas antes eu acho que a gente tem que fazer justamente essa pergunta: o que é a isenção e se é possível a isenção no discurso, né? E aí a minha resposta já é não, eu não acho que seja possível que um discurso seja isento. Quando você está construindo a sua fala, quando você elabora um texto, ou quando você prepara o roteiro de um vídeo, ou quando você bate um papo com alguém, a sua percepção de mundo sempre vai estar permeando o que é aquela sua conversa, permeando o seu discurso, a sua fala. Mesmo quando você faz esse esforço, você não tem como sair de dentro de você e das suas experiências de mundo que te permitem fazer aquela análise, aquela avaliação de uma dada situação. A questão, eu acho, é que a ideia do discurso isento é para dizer assim, olha, quando a gente diz, olha, o seu discurso não é isento, é como se você estivesse, então, dando um ponto negativo para aquele discurso, para aquela fala. Quando, na verdade, eu acho que a avaliação deve ser essa, o quanto esse discurso apresenta aquilo a que veio e deixa claro aquilo a que veio, ou o quanto ele paga de isentão e, na verdade, não é. E aí isso eu acho desonesto, porque existe uma diferença entre a desonestidade de um discurso e a escolha por analisar uma determinada situação por um viés, por um olhar. Reconhecer que a sua fala parte das suas experiências, do seu entendimento de mundo ou das suas leituras de vida, ou seja lá o que for, é já um ponto positivo, eu acho. Entender que é desse lugar que você fala. Isso não implica dizer que você não possa fazer uma avaliação de outros lugares, entende? Você pode olhar para uma dada situação, dizer como é que você entende aquela situação, mas também reconhecer que existem outras formas de avaliar aquela situação. Isso é muito diferente de você demandar do outro discurso isento. Se diz assim, esse jornal é isento. Gente, todos os jornais, a televisão, tudo tem uma linha editorial. A linha editorial determina um pouco o caminho que vai se percorrer para ou trabalhar uma notícia ou para escolher as notícias que são abordadas num determinado veículo, por exemplo, de mídia. E olha só que curioso, essa escolha já é um recorte. Vamos dizer que está acontecendo uma coisa muito trágica, uma chacina em algum estado do norte, no Acre. E o jornal não reporta isso, um jornal de repercussão nacional. Então os jornais locais estão reportando isso, mas um jornal de repercussão nacional não está reportando isso. E esse jornal, em contrapartida, decidiu falar sobre um problema no imposto de São Paulo. Isso já é uma escolha. Isso é uma escolha que não está
no que você está dizendo sobre o imposto, exclusivamente, mas está no fato de ter escolhido falar sobre o imposto de São Paulo e não falar sobre a chacina no Acre. E isso a gente vê o tempo inteiro, quando os veículos de mídia não falam sobre, por exemplo, uma manifestação que foi muito grande, ou, sei lá, escolha aí um evento ocorrido e que não é discutido. Em especial quando são eventos políticos, quando está se falando de casos graves de violência, isso aparece, isso com certeza aparece. E isso já é a não isenção de um discurso. Porque não dizer uma coisa é fazer uma escolha, é não estar isento. E aí, nesse sentido, eu queria frisar aqui que dizer isso não significa dizer que todos os discursos estão querendo manipular você. Esse é o meu problema com essa ideia do discurso isento. As pessoas jogam essa carta na mesa, ignorando o que é linguagem, a história que constrói a linguagem, que constrói os discursos, que a nossa fala é a paráfrase e ao mesmo tempo é a tal da polissemia, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a minha fala pode ser parte da reprodução de falas de outras pessoas que eu ouvi, que me interessaram, que talvez que eu nem lembre mais quem foram, mas que fazem parte do meu discurso, daquilo que eu digo, mas é também a reprodução de novas ideias a partir disso que eu já ouvi antes. Então, há uma história sempre no discurso e ela não pode ser desconsiderada. E isso vai pro vento, e isso vai pro mundo, para as outras pessoas, enfim. Aqui eu queria então reforçar que você dizer que o discurso não é isento, não é dizer que o discurso é manipulador, que o sujeito está lá ardilosamente pensando aquele discurso para fazer com que você faça uma coisa no seu dia a dia. Não necessariamente é isso. Também é isso, mas não só, tá? E aí eu vou dar como último exemplo, teve um vídeo que eu falei sobre o Bolsonaro recentemente, e as pessoas me perguntavam assim: mas então por que é que você não está falando do Ciro, ou do Haddad, ou da Marina? Aquilo era sim uma escolha editorial. E aí as pessoas estavam querendo me chamar de desonesta, e na verdade não é desonesta. É que eu faço uma escolha da mesma maneira como o eleitor do Bolsonaro ou do Haddad, ou seja lá, de quem for, faz uma escolha. Quem tem um canal no YouTube faz escolhas editoriais. Quem tem um jornal faz escolhas editoriais. A questão é a responsabilidade que se tem sobre essas escolhas, é admitir que se faz escolhas. Isso é muito diferente. Quando um jornal se pretende o tempo todo isento, isso me parece desonesto, porque ele faz escolhas editoriais o tempo inteiro. E eu acho que isso é que é importante, entender que essas escolhas são feitas e declarar que essas escolhas são feitas, enfim. Mas é claro que isso é só no mundo ideal, não é mesmo? No mundo que a gente vive não é assim, a gente não tá o tempo todo dizendo: olha, eu tô fazendo aqui uma escolha editorial. Inclusive porque isso não seria natural, tá o tempo todo dizendo: olha, eu tô fazendo uma escolha editorial, olha, eu estou fazendo uma escolha editorial, né? Digo, numa conversa, num bate-papo do dia a dia, enfim. Atualmente, há uma grande crítica ao que se chama de politicamente correto. O que você entende por esse termo e o que essa crítica revela? Eu vou puxar pro viés da linguagem de novo, né? As pessoas reclamam muito, por exemplo, das piadas. Elas dizem assim: e agora o mundo ficou muito chato, porque a gente não pode nem mais fazer uma piadinha, porque tudo agora é o politicamente correto. Na minha opinião, modestíssima opinião, se equivoca em dizer quem acha que a piada é só uma piada. E aí a gente volta de novo para a coisa do discurso isento. Não, a piada tá isenta de preconceitos, a piada é só uma gracinha. Não é só uma gracinha. Como eu já disse antes, os nossos discursos, a fala, ela tá repleta de elementos aí históricos e sociais, elementos que fazem parte do que é a nossa cultura e a nossa sociedade. E se a nossa sociedade tá cheia de preconceitos, a nossa linguagem, a maneira como a gente vai reproduzir e falar sobre as coisas do mundo também vai estar cheia de preconceitos. E as piadas, muitas delas, carregam isso. Então, quando a gente fala, quando as pessoas dizem que o mundo tá chato, é porque fazer uma piada sobre uma pessoa gorda não tem graça. Eu fui recentemente, por exemplo, assistir a um show de stand-up e eu tinha a esperança de que ele fosse me fazer rir sem que eu passasse vergonha. Eu tinha a esperança de que fosse me fazer rir. Mas, na verdade, me frustrou muito de ver que as pessoas, vários dos comediantes, continuavam usando essas piadas. E aí falavam: é porque o mundo tá muito chato hoje. E aí fica muito difícil discutir quando o sujeito diz: o mundo tá muito chato. Porque qualquer coisa que você diga tá dizendo: tá vendo, você é chata. Tá vendo, você é não sei o quê. Tá vendo? Então, fica difícil você estabelecer o diálogo sobre essa base quando de cara a pessoa diz assim: o mundo tá chato. Se ela parte do pressuposto de que o mundo tá chato, qualquer coisa que você diga vai entrar nessa categoria do o mundo tá chato. E aí o diálogo, a conversa, mostrar por que piadas preconceituosas não fazem sentido,
fica difícil fazer isso, mostrar isso, porque a pessoa vai o tempo todo te dizer, não, o mundo tá chato. E aí, pra mim, o politicamente correto é justamente a gente parar pra fazer uma reflexão sobre o que é que a gente reproduz de preconceito na nossa fala e também nas nossas piadas, e entender que aquilo que tem graça pra mim não necessariamente tem graça pro outro. Mas eu não tô falando de indivíduo, porque existe aquele caráter do humor que é individual, mas não é só individual, é social, é da comunidade. Mas hoje se reconhece que, se entende que fazer piada com mulher atrás do fogão, fazer piadas que diminuem minorias, não faz mais sentido. E é muito triste, na verdade, pensar que já tenham feito sentido. Então, desvalorizar uma pessoa gorda, desvalorizar uma mulher, desvalorizar uma pessoa negra, desvalorizar uma pessoa da comunidade LGBT não tem graça. E o que, na verdade, a gente está vendo é a perda da hegemonia dos direitos pela piada daqueles que fazem as piadas que são preconceituosas. Então, para mim, é um exercício de pensar o quanto aquilo que culturalmente já foi aceito não é mais, porque está prejudicando e diminuindo outras pessoas. E eu acho que numa sociedade violenta como a nossa, pensar isso para além do que o mundo está muito chato é extremamente significativo. Chato estava, e isso é também um lugar comum, para aqueles que ouviam essas piadas e tinham que fazer de conta que estava tudo bem, e que agora tem o direito, na verdade sempre tiveram, mas hoje tem um pouco mais de voz para dizer, olha, essa sua piada não tem graça nenhuma. E aí, de novo, como eu já disse, a gente volta para essa coisa da isenção do discurso, como se a piada, o humor fosse isento e como se as pessoas só estivessem fazendo uma gracinha. Isso não se concretiza, na verdade, né? Porque são piadas que tem muitas piadas que elas estão, na verdade, oprimindo outros grupos de pessoas. Na verdade, elas refletem um tipo de opressão que existe há muito tempo. Teve uma fala, eu até anotei aqui, eu estava assistindo sobre o politicamente correto e o Pondé dizendo que o politicamente correto é uma farsa, na verdade, para inviabilizar o debate público. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente invisibiliza indivíduos quando a gente faz piadas ridicularizando esses indivíduos. A gente não permite que esses indivíduos existam plenamente. A gente, na verdade, está colocando essas pessoas num lugar do estereótipo. E isso, na verdade, para mim, é impedir um debate público. Você está colocando a pessoa naquele lugar. Quando você traz a questão do politicamente correto, na verdade, fazer com que as pessoas saiam das suas bases ali sólidas de tá tudo bem, a gente pode dizer o que quiser, para pensar, olha, a sua liberdade de expressão deve ser pensada a partir até o ponto em que você não reprime, oprime e diminui outros indivíduos. Porque o que eu entendo é que a partir do momento que você está reprimindo, diminuindo e oprimindo outros indivíduos a partir da sua piada, você já ultrapassou o limite do que é essa liberdade de expressão. A liberdade de expressão não significa que você pode dizer qualquer coisa. Na verdade, dizer, se você é um falante, você pode sim dizer, mas há consequências para aquilo. Então, por exemplo, piadas que são racistas, elas vão trazer consequências para aquele humorista. E aí é curioso, porque no caso dos humoristas, vários deles parece que sentem orgulho em dizer eu já sofri vários processos, quando na verdade a pessoa deveria ter vergonha disso. Que significa que ela está infringindo o direito do outro de existir no mundo, porque aquela piada afeta diretamente a existência do outro no mundo. Hoje a gente está vendo um discurso extremamente polarizado no Brasil e a gente sabe que isso pode levar à violência. É possível empreender um esforço para compreender a fala do outro, por mais que ela soe absurda pra gente? O que a gente ganha com isso? Para a gente chegar lá no discurso polarizado, a gente tem que pensar em anos de insatisfação, construção de uma desconfiança e desses discursos que são eu sim, eles não deveriam existir no mundo, ou eles são o mal e eu sou o bem, né? E a gente tem políticos que fazem isso o tempo todo, é da política um pouco fazer isso, mas se você tem um país que está abalado em outras bases, economicamente, socialmente, esses discursos vão se embreando e criando uma lógica de muita desconfiança que eu acho que ajuda muito a levar essa polarização. Quando a gente dá um passo atrás e pensa, por exemplo, no que é uma conversa é sempre um jogo de dois ou mais indivíduos que estão falando e ouvindo outras pessoas. Mas não necessariamente sempre assim. No ideal, eu falo, acabo, e você fala e acaba, e eu falo e acabo. Mas nas dinâmicas interacionais não é assim que acontece. A gente disputa,
o turno de fala, a gente quer ser ouvido, a gente deixa de ouvir o outro porque já tá pensando naquilo que a gente quer dizer na sequência para rebater uma primeira frase que essa pessoa disse, porque a gente quer ter razão, então a gente quer dizer aquilo que pensa e ficar martelando o que pensa para que o outro entenda a nossa razão. Isso faz parte das conversas cotidianas, então esses pequenos conflitos que aparecem, a gente vai administrando isso nas conversas e tensões do dia a dia, isso faz parte. Então, tá tudo certo, é assim que é. É ilusório pensar que não seria assim. É assim que se articulam as conversas e a gente nasce aprendendo a fazer isso. A disputar essa atenção, o choro da criança, ou seja lá o que for. Isso tudo vai construindo um pouco esse caminho que a gente tem hoje para os diálogos, né? Para as interações face a face, digamos assim. A polarização no meio disso tudo faz com que as pessoas queiram cada vez mais ter razão. Na internet, uma característica é que as pessoas muito rapidamente perdem a tranquilidade e xingam e ofendem as outras pessoas, o que tornam esses diálogos cada vez mais difíceis, porque eu não quero conversar com alguém que está me xingando, me chamando de vaca comunista no YouTube. Eu acho difícil estabelecer um diálogo a partir dessa premissa de que eu sou uma vaca comunista. E parece que a conversa fica aí, dirimida, a possibilidade de uma conversa, né? Fica diminuída, bastante diminuída. Então esse é um lado da história. Por outro lado, quando a gente fala de discursos políticos, o que a gente tem na polarização e na desconfiança é desacreditar o discurso do outro o tempo inteiro. Então, tudo que o outro diz, não, isso está errado, isso está errado, isso está errado, mesmo sem base e fundamento. Então, a conversa nesses termos eu acho que fica prejudicada e dificultada, porque quando você acredita tudo o que o outro diz, só a sua verdade importa. Só que você tem dificuldade de entender que só a sua verdade está importando. Então você demanda do outro a isenção nessa hora, mas você também não está isento, porque tudo que o outro diz não é. Você não está mais escutando esse outro, né? E isso vale para todos os lados. Eu vou dar um exemplo do que eu vi recentemente. Eu estava vendo no meu Facebook muitas pessoas falando sobre o que era o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro era um fascista, o eleitor do Bolsonaro era um violento, o eleitor do Bolsonaro... Só que isso começou a me incomodar, porque muitas pessoas vão votar no Bolsonaro e nem todas as pessoas são esses bots da internet, ficam xingando e brigando. As pessoas escolhem o Bolsonaro para mudar tudo que tá aí, porque esse discurso dele do tudo que tá aí atende à demanda das pessoas que estão desacreditadas da política e que desconfiam de tudo e que o político foi no bairro dela e não fez nada. Então tá dando um voto de confiança para esse indivíduo que tá dizendo que vai mudar tudo que tá aí. Por mais que esse discurso possa ser vazio do vou mudar tudo que tá aí, as pessoas se sentem representadas quando elas vivem num universo de extrema desconfiança. E quando eu escrevi esse texto, eu estava falando justamente de que fica mais difícil dialogar quando eu também, que não sou uma eleitora do Bolsonaro, coloco todos os eleitores do Bolsonaro nessa caixinha. E digo, olha, vocês todos são fascistas, racistas e vocês todos são contra a moral e a ética. Eu acho que é maior do que isso, é mais do que isso e é menos do que isso ao mesmo tempo. As pessoas... Nessa hora elas fazem escolhas simples, nem todas as pessoas são super politizadas e mesmo as que são politizadas, eles fazem escolhas simples que tem a ver com aquilo que elas querem pra ela. A gente é egoísta no final das contas, então a gente vai escolher aquilo que nos atende melhor. Então, se na realidade da pessoa a preocupação dela é mudar a situação do bairro dela, ela não vai às vezes olhar para a questão homofóbica do Bolsonaro, o que eu acho uma pena e muito triste, não é justificar o que a pessoa faz, mas isso não faz dela uma fascista por natureza, não faz dela segurar todas as bandeiras do Bolsonaro. Ela está fazendo uma escolha por uma parte daquelas coisas, porque todos nós fazemos isso. Então, eu acho que quando a gente parte desse pressuposto, a gente já fecha o diálogo, do mesmo jeito que o sujeito que diz que o mundo tá chato, também fecha pra uma conversa, porque qualquer coisa que eu diga pra ele, ele vai dizer, tá chato, tá chato, tá chato, e vai impedir que eu converse. Eu não sei o quanto que o diálogo é possível, porque quando chega na violência, o diálogo já não existe mais, né? Então, a polarização existe e aparece num momento de muita desconfiança de tudo e de todos, de todas as instituições, das pessoas, dos políticos, de tudo, da mídia, da imprensa, e isso é muitíssimo perigoso, porque leva, assim, à violência, e porque também tem candidatos que incitam também a violência, mas se a gente não chegou no lugar da violência, o discurso tem muita dificuldade de se sustentar na violência, e o discurso violento também, né, porque ele cala o outro, mas quando a gente não está nesse lugar, eu acho que empreender um esforço para compreender a fala do outro é justamente tentar tirar as caixinhas em que se colocam as pessoas que votam em um ou em outro. Do mesmo jeito que as pessoas vão me chamar de esquerdista, porque eu estou preocupada com questões sociais e
eu não quero que os preconceitos estejam aí, sigam sendo disseminados. Se eu sou colocada nesse lugar, qualquer coisa que eu diga, a pessoa já se fecha para não ouvir os meus argumentos. Da mesma maneira que fazem isso comigo, eu não gosto, eu também não quero, eu não devo fazer isso com o outro. Veja, esse é um universo utópico. No mundo real de exacerbação dessa tensão, eu não sei o quanto isso efetivamente é possível, não acho que existe uma fórmula mágica, mas eu acho que é sempre esse exercício de dar um passo atrás e dizer, olha, eu tô ouvindo o que você está falando, mas... E aí você vai dizer, olha, mas isso não se concretiza, deixa eu te mostrar aqui. Tava vendo uma moça falando ontem que no Facebook, que bateu um papo com uma senhora que disse que ia votar no Bolsonaro, e aí explicou por que voltaria no Bolsonaro. Ela falou, nossa, mas que curioso, deixa eu mostrar uma coisa pra senhora. E aí foi mostrando fatos mesmo, elementos que levaram a senhora a falar, nossa, eu não tinha olhado por esse viés. E essa senhora decidiu que não ia votar no Bolsonaro, mas não sabia também, sei lá, em quem ia votar. E aí eu tô dando esse exemplo do Bolsonaro porque ele é muito presente hoje, todo mundo assim, eu amo, eu odeio o Bolsonaro. Eu acho que o problema do discurso do Bolsonaro é esse, esses outros não, tudo que tá aí. Mas ele faz parte do tudo que tá aí há muito tempo, então é muito louco você negar uma coisa que você faz parte e tá fazendo parte há muito tempo e criar então essa a partir de um clima que já não era bom, você aproveitar esse clima para incitar essa violência e essa tensão, né? E como a gente estabelece um diálogo entre os extremos? Não sei o quanto é possível o diálogo entre os extremos, mas eu acho que ambos os lados entenderem que existem muitas nuances e só é possível quando você sai da sua verdade plena e absoluta. E isso é muito difícil, porque todos nós, como eu disse lá no começo sobre o discurso isento, a gente tem a nossa história e eu acho que o exercício é entender que a nossa visão de mundo não é a única, existem outras e tentar sacar o que é essa outra. Então quando você se abre para pelo menos ouvir que existem outras visões de mundo, talvez você já tenha um caminho um pouco melhor de um diálogo. E esse diálogo não significa chegar a uma mesma ideia no final, uma mesma conclusão, mas permitir justamente a entrada dessas outras visões na sua cabeça, para dialogar com elas. Esse é o ponto. Não querer que essa outra coisa exista, aí é que tá o problema. E que é um problema pra mim desse discurso, né, mais inflamado de eleitores do Bolsonaro. Dizer, você não devia estar aí, você não devia estar falando isso. É louco porque o Bolsonaro usa da democracia, que é o exercício da liberdade de expressão dentro de outras coisas. Eu acho curioso quando a pessoa usa desse jogo da democracia, porque ela está numa democracia, mas querendo impedir a existência do discurso do outro. Então, quando os extremos estão nesse lugar, é impossível a conversa. Mas quando as pessoas entendem que eu estou de um lado, enfim, existem muitos tons aí no meio, mas existem pessoas desse outro lado, ou mais à esquerda ou mais à direita, e que pode ser muito diferente do que eu penso, mas deixa eu ouvir o que é, porque pode ser que eu acolha elementos que sejam importantes para, inclusive, debater e dialogar, já é o começo. Porque é isso, dialogar não significa chegar num lugar comum, exatamente, no final da conversa. É ser capaz de escutar um pouco o que o outro tem para dizer. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sei lá que tá fazendo sentido. Gente, não sei se está fazendo sentido. E por fim, esse é um ponto de partida para uma maior participação política das mulheres? Como você observa esse fenômeno? Eu não saberia dizer o quanto é que isso representa uma maior participação política das mulheres, porque a gente não tá... A pergunta pressupõe, então, que as mulheres participam menos. Mas o que significa participar menos? Ter menos representação no Congresso, ok, eu já entendi, a gente sabe que a representação é muito, muito menor, mas existem outros lugares em que a mulher faz política e que ela não está, então, nesse front ainda, e deveria estar e tem que estar, e aí por múltiplas razões ela não está, mas tem eu acho que me vem à cabeça essa questão do público e do privado, que tem a ver com uma parte de uma discussão de um feminismo, digamos assim, que é a mulher sempre no privado, e no privado também se fazia política, mas a mulher não tinha direito ao público, e quando ela está hoje no público, mas ainda não chega à representação política no Congresso, então esse lugar precisa e deve ser ocupado. E nesse sentido, hoje eu quero buscar mulheres que me representem, e aí de novo, né, votar em só porque é mulher eu vou votar nela. As pessoas têm essa falsa ideia de que porque a mulher está dizendo que vai votar numa mulher, tá votando em qualquer mulher. Não, fazer uma busca por mulheres que atendam o que são as minhas demandas, aquilo que eu acho importante para uma sociedade e tal. Mas tem esses outros lugares, eu acho que já existem. As mulheres nos coletivos, as mulheres nas universidades, as mulheres líderes de comunidade, apoiando as suas comunidades. Então, eu acho que, na verdade, é fortalecer
dar visibilidade a essas mulheres que já estão aí. Então eu não sei se é maior representatividade, maior representação das mulheres aí, nesses outros lugares que não o Congresso, porque eu não teria numericamente como te responder isso, mas eu acho que tem a ver com a visibilidade também para essas mulheres que já atuam, sabe? E aí o caso do Bolsonaro é que, como ele fala contra as mulheres, digamos assim, então as mulheres falam agora mais publicamente contra esse tipo, estão se unindo para falar contra o que o discurso dele representa, né? Acho que é isso, muito obrigada. Eu espero que você, público do Henry, me acompanhe também, que a gente tenha aí uma convergência nas ideias, mas também divergências, desde que elas sejam não violentas, não é mesmo? Henry, um beijo pra você, um beijo pra todo mundo, tchau, tchau. Mais uma vez agradeço muito você, Jana, por ter participado, por ter compartilhado conosco as suas impressões sobre esse cenário agora, como funciona o discurso e como nós nos movimentamos dentro dele. Eu vou deixar o link do canal da Jana aqui embaixo na descrição desse vídeo, vá lá, confira, deixe sua dúvida aqui embaixo, seu comentário, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!